Olá! Hoje nós estamos aqui para apresentar um novo projeto do canal do NEV, do Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos, intitulado NEV Responde. Nessa série de vídeos, nós sempre vamos apresentar e discutir temas polêmicos ou pouco estudados e conhecidos relativos à Escandinávia medieval e à Era Viking. Então, fiquem atentos que esse novo projeto vai ter muitas coisas interessantes para satisfazer a curiosidade e levar cada vez mais conhecimento sobre a Escandinávia medieval e a Era Viking. E hoje, abrindo essa série do NEV Responde, nós traremos um assunto delicioso. Nós vamos falar sobre alimentação e vamos falar mais especificamente sobre um prato que faz o maior sucesso no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, seja em feiras medievais, em eventos reconstrucionistas da Era Viking pelo mundo todo, restaurantes no Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, já estão apresentando esse prato. Reconstrucionistas dos Estados Unidos, da Europa, da própria Escandinávia, até da Austrália e daqui do Brasil, fazem um prato delicioso que todo mundo conhece, que todo mundo aprecia. E agora nessa época tem muita gente que posta: ai, que saudade de comer apple bacon. E aí sempre aparecem as dúvidas: o apple bacon é ou não é um prato que era consumido na Era Viking ou mesmo na Escandinávia medieval? Hoje nós vamos falar não sobre o apple bacon, mas sobre o applefläsk, que é o nome dinamarquês desse prato, também conhecido como o prato de 200 anos. As mesas dinamarquesas sempre recebem esse prato no Natal, que também é conhecido como um prato de Natal. E ele leva 3 ingredientes: maçã, cebola, algumas variantes do prato levam alho poró, e bacon. Bacon, maçãs e cebola. 3 ingredientes simples, fáceis de achar e que satisfazem os paladares mais exigentes. Mas esse prato, como eu falei para vocês, ele tem os seus registros na Dinamarca a partir do século XVIII. Que ele vai começar a aparecer em livros de cozinha, em manuais, e principalmente quando se dá o êxodo rural na Dinamarca, quando os camponeses já estão com os campos saturados, falta de emprego, começam a migrar para a cidade e na bagagem levam o applefläsk junto com eles. A abundância de maçãs, especificamente de um tipo de maçã, que é a Grovenstein, que ela acabou tendo esse nome por conta da família Grovenstein, que era uma família aristocrática do sul da Dinamarca, e posteriormente essa família inclusive foi até patrocinadora do Hans Christian Andersen. E um dos condes, numa das suas viagens, quando ele estava ali na fronteira ítalo-germânica, ele gostou muito de uma variedade de maçãs que tem a sua casca, mesmo quando está madura, esverdeada. Ela não é a maçã verde, que é essa aqui, é a Granny Smith, que é uma variedade que começou a ser difundida a partir do final do 19, começo do 20, e leva Smith em homenagem a Mary Ann Smith, uma fazendeira australiana que desenvolveu a variedade. É uma maçã mais ou menos do tamanho
de uma maçã Fuji, que a gente acha muito comum aqui no Brasil, que é japonesa, ou então da maçã Gala, também, que tem muito comum aqui no Brasil, e a maçã Red, que é ou chilena ou argentina, que nós também achamos que são maçãs mais doces. A Grovenstein, ela é uma maçã, eu falei para vocês, mais ou menos desse tamanho, a casca é esverdeada e ela não é muito gostosa ao paladar. Ela é uma maçã excelente para se fazer geleia de maçã, cidra e o nosso famoso Ableflesk, como vocês estão vendo. Essas macieiras começaram a se expandir por toda a Dinamarca, inclusive por conta da flexibilidade dos seus galhos, ela era e ainda é muito usada em cercas vivas. Há um parque em Copenhague, que é o parque onde fica atrás o palácio onde abriga as joias da coroa. Há uma espécie de labirinto que é feita com essas maçãs. E eu tive a oportunidade de provar essa maçã em 2018 em 2 ocasiões. A primeira vez foi voltando do túmulo neolítico de Laira. Nós estávamos todos com muita fome, eram muitas e muitas macieiras ali, então deu para colher, as maçãs estavam muito ácidas. E depois também nós conseguimos provar a maçã no caminho a pé da estação de trem até a fortaleza de Trelleborg, também, que você faz o caminho pelas fazendas e cercados de Grovenstein, que estão lá disponíveis para quem quiser comer. Então essa maçã, ela ficou muito comum em toda a Dinamarca, juntamente com um outro ingrediente também muito comum na Dinamarca e abundante, que era a carne de porco. Abundância de maçãs, abundância de porco, principalmente do bacon, né? Porque depois do porco você tem que fazer todo o processo de salga, de defumação para conservar. E a gente sabe que o bacon, ele é uma carne, né, que se conserva por muito tempo devido ao processo de salga e de defumação. E as cebolas e algumas variedades do prato, o alho poró era encontrado. Então, abundância de 3 ingredientes, por que não misturar os 3 e ver o que dava? E aí, essa foi a minha leitura do prato, a versão que eu fiz. Por que não juntar os 3 ingredientes e provar? Numa época em que as maçãs eram conservadas, né, durante muito tempo, porque a safra da maçã no hemisfério norte, ela vai de junho a setembro, o que para nós aqui é o final do outono e praticamente todo o inverno e começo da primavera, né? Para eles lá é o fim da primavera, todo o verão e o começo do outono, se colhiam muitas maçãs. Então as maçãs eram conservadas e quando elas chegavam em dezembro, que é a época do Natal, por isso que o prato também é conhecido como um prato de Natal, as maçãs já estavam muito ruins para se fazer a geleia, já estavam muito secas, sem sumo e pouco doces, não dava para fazer geleia, não dava para fazer cidra. O que vai se fazer com esse monte de maçãs que já estão ficando secas? A gordura da carne faz com que elas se reidratem, fiquem mais saborosas, menos esponjosas e se consome o prato. E também nós temos que lembrar que esse prato, como eu falei no começo do vídeo, eram de populações camponesas que estavam migrando, que necessitavam comer o que tinham, o que existia à mão. E, como eu expliquei também, esse prato começa a ser grafado, a aparecer em manuais de cozinhas a partir do século XVIII. E aí vem a questão, mas os vikings têm certeza que eles não comiam isso? Nós não temos registros disso.
não há achados arqueológicos. A literatura que nós temos, seja da poesia escáldica, da poesia édrica, seja das sagas, das crônicas, e nenhuma delas vem relatar a existência da mistura desses 3 ingredientes e de se fazer esse prato. Não há como nós sabermos se ele realmente era consumido. O que nós sabemos com certeza é que esses 3 ingredientes eram consumidos sim, mas de maneiras separadas. Inclusive o site do Centro Viking de Ribe, na Dinamarca, ele explica a origem do prato, ele traça todo um histórico ali e mostra que é realmente um prato de 200 anos, que é a alcunha que ele recebeu. E aí resta outra questão. Mas eu gosto tanto do ablefläsk, como eu vou fazer? Posso continuar comendo? Claro que pode! Um prato que tem uma memória afetiva tão grande para tantos entusiastas, para tantos reconstrucionistas e até para pesquisadores que gostam dessa mistura da cebola, da maçã e do bacon. Então, no Festival Medieval, no encontro reconstrucionista, se aparecer lá o ablefläsk e todo mundo gostar de comer, não há problema nenhum em comer, não há problema nenhum em fazer o prato. A única coisa é que ele merece esse esclarecimento, que ele não era um prato, até agora não há registros de que ele era realmente consumido na era viking. Mas a partir do século XVIII, ele começou a frequentar as mesas e a encher a boca de todos aqueles que os apreciavam até hoje. Então, muito obrigada. Tchau!